Exercício 5.15. O tubo é feito de bronze C86-100 e tem seção transversal retangular, como mostrado na figura. Se for submetido a 2 torques, determine a tensão de cisalhamento média no tubo nos pontos A e B. Determine também o ângulo de torção da extremidade C. O tubo é fixo em E. Do lado esquerdo, temos a visão da área de seção transversal, com suas dimensões dadas em milímetros. Observe que a espessura varia ao longo da volta. Do lado direito, temos a visão geral da extensão do eixo, dos pontos onde são aplicados os torques e os pontos onde queremos calcular o que foi solicitado. Para calcularmos a tensão de cisalhamento média, verificamos o torque interno, através de um corte, na seção nos pontos A e B. Na figura, o torque interno foi representado de forma arbitrária. Assim, pelo equilíbrio dos torques, temos que, para o sentido horário positivo e o sentido anti-horário negativo, menos 60 mais 25 menos T é igual a zero. De forma que, ao isolarmos o T, temos o valor de menos 35 Newton vezes metro, onde o sinal negativo indica que o real sentido do torque interno é horário. A área média é: como podemos ver na figura, traçamos um perímetro no ponto médio da área da seção transversal, de forma que as dimensões têm descontos, uma passando a ter 57 mm e a outra 35 mm. Essas dimensões definirão a área média, que é calculada normalmente pelo produto entre os lados. O valor encontrado é de 0,001995 metros quadrados, aproximadamente 0,002 metros quadrados. A região em azul claro na figura. As tensões nos pontos A e B serão: calculamos a tensão nos pontos A e B pela equação que envolve o torque, a espessura da região onde se encontra o ponto e a área média calculada. Substituindo os valores, temos que a tensão no ponto A é igual a 1,75 MPa e no ponto B, 2,92 MPa. Fiquem atentos ao que acontece com as unidades de medidas e a conta em si. Você deve estar familiarizado com a conversão de números grandes para notação científica e, consequentemente, uso dos prefixos quilo, mega e etc. Observe também que a espessura no ponto A é uma e no ponto B é outra. Os torques internos nos segmentos C, D e DE. Pela figura, podemos fazer a análise do valor do torque nesses dois segmentos. Para um corte entre os pontos C e D, temos que, à esquerda do corte, temos apenas um torque externo no sentido anti-horário, no valor de 60 Newton vezes metro. Então, a reação interna será um torque de mesmo módulo e sentido contrário, como podemos observar. O torque interno entre os pontos D e E nós já conhecemos e sabemos que é 35 Newton vezes metro. E no sentido horário, como podemos ver na figura. A nova figura ilustra a regra da mão direita, com o polegar indicando o vetor torque e os outros dedos indicando o sentido do giro. O ponto indica a saída da tela e o X a entrada na tela. O ângulo de torção. O ângulo de torção para o tubo de paredes finas é a integral já conhecida. O somatório se faz necessário, pois o tubo tem 2 trechos com torques internos diferentes. A figura ilustra a região da área média, destacada em azul claro. No exercício anterior,
vimos que o que era constante saía do integrando e que a integral de ds é S, que naquela ocasião era o perímetro da circunferência, ou seja, 2πrm. Agora, como o perímetro é retangular, o valor de S é a soma dos 4 lados do retângulo. E como t não é constante em todo o perímetro, conservaremos sua posição no denominador, não o colocando em evidência, como anteriormente. Por isso, aqui teremos 57 sobre 5 e 35 sobre 3, duas de cada, uma vez que temos 2 lados na vertical e 2 lados na horizontal, fechando o perímetro. Reflita sobre isso. Assim, no primeiro trecho, CD, temos o torque, o comprimento do trecho, a área média, o módulo de cisalhamento e a soma das duas razões, comprimento sobre espessura, referentes aos 4 lados. No segundo trecho, DE, a mesma coisa, o torque, o comprimento, a área média e as somas das duas razões, comprimento sobre espessura. Então, resolvendo as contas e tratando as unidades de medida, sendo que foram trabalhadas em newton e metro, encontramos para o ângulo de torção o valor de 0,006259 radianos, ou 6,26 vezes 10 elevado a menos 3 radianos.